Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, glórias ao Espírito Santo de Deus. Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, amados irmãos evangélicos, amados irmãos católicos, amados irmãos livres, pensadores, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. São exatamente 16 horas com mais 14 minutos. Hoje, dia 23 de setembro do ano de 2025, hoje, terça-feira. Cada dia que se aproxima está mais perto a vinda do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, amanhã, quarta-feira, prosseguimento da poderosa campanha Deus Resolve Tudo com pastor Davi Miranda Filho. Amanhã, quarta-feira, prosseguimento da poderosa campanha Deus Resolve Tudo com pastor Davi Miranda Filho. A primeira concentração será em nome de Jesus Cristo, na Avenida Rangel Pestana, número 1060, no começo do Brás, a 300 metros do metrô Dom Pedro II, das 9 horas até o meio-dia. O pastor Davi Miranda Filho vai estar transmitindo a palavra de Deus, vai estar orando em teu favor amanhã, quarta-feira, e depois fazendo a oração junto com a igreja na poderosa campanha Deus Resolve Tudo. A segunda concentração amanhã será na zona sul da Grande São Paulo, das 14 até as 16 horas amanhã, com o pastor Davi Miranda Filho. Zona sul da Grande São Paulo, amanhã será a segunda concentração da poderosa campanha Deus Resolve Tudo, Rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, número 93, a 300 metros do metrô Adolfo Pinheiro. Orialaparia Surianda. Amados irmãos da Grande São Paulo, não perca essa oportunidade. Ainda as portas da Igreja do Senhor Jesus Cristo estarão abertas, mas em breve fechará as portas. Em breve o Senhor virá recolher a tua igreja.
não perca essa poderosa campanha. Amanhã com o pastor Davi Miranda Filho, em 2 horários, a qual eu falei aqui. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, abaixe agora mesmo no seu celular, tablet, computador, o aplicativo da nossa Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, e ouça o que Deus tem operado, o que Deus está operando na Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, Ministério Pastor Davi Miranda Filho. Atrás de mim está escrito: abaixe o nosso aplicativo, abaixe agora mesmo no seu celular, tablet, computador, iPad, o aplicativo da nossa Igreja Pentecostal Santificação no Senhor, e ouça o que Deus tem operado. Meus amados irmãos aqui do Facebook, minhas amadas irmãs aqui do Facebook e do YouTube, amados irmãos, eu tenho uma palavra aqui para a nossa meditação, palavra revelada que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração. Eu orando no monte pela misericórdia, sexta-feira, à madrugada, estava eu sentindo algo, um incômodo muito grande, e através desse incômodo que eu estava sentindo, o Espírito Santo de Deus revelou uma palavra em meu coração, e eu gostaria de transmitir para a nossa meditação. Em nome de Jesus Cristo, irei transmitir essa palavra, umas 4 mensagens falando desse assunto que o Espírito Santo revelou em meu coração. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu repito, eu estava sentindo um incômodo muito grande, e esse incômodo que eu estava sentindo é a respeito das coisas de Deus. E o Espírito Santo, ele, repito, através desse incômodo que eu estava sentindo, ele revelou uma palavra no meu coração. Um assunto ele revelou em meu coração, e eu vou transmitir para vós.
transmitir para mim e transmitir para vós. Hoje eu irei meditar em Gálatas 1. Gálatas 1. Diz a palavra de Deus o seguinte. Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graças e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nosso pecado para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de nosso Deus Pai, a qual a glória para todos sempre. Amém. Eu vou ler novamente o versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, orianda, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual a glória para todos sempre. Amém. Aqui no seu versículo 6, aqui na minha Bíblia, tem escrito o seguinte. Para entrar no versículo 6, está escrito aqui na minha Bíblia, e creio que na tua Bíblia também está escrito esse tema: a inconstância dos Gálatas. Paulo vindinga a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Versículo 6. Disse o apóstolo Paulo para a igreja da Galácia, para os irmãos da Galácia, aos Gálatas. Disse então Paulo: maravilho-me que de tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo, para outro evangelho. Ao versículo 7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Jesus Cristo. No seu versículo 8, mas ainda que nós mesmos
ou um anjo do céu vos anuncia outro evangelho, além do que vos já tem anunciado, seja anátema. Anátema significa maldito. Meus amados irmãos, palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus, assunto revelado pelo Espírito Santo de Deus ao meu coração. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Paulo ficou maravilhado, pois a igreja que ele fundou, a igreja tinha recebido o Espírito Santo, tinha provado do poder pentecostal, tinha provado do poder de Jesus Cristo, Todo-Poderoso Deus. Mas de repente, falsos profetas queria aquilo que os irmãos de Gálatas aprenderam. Falsos profetas queria apresentar para os irmãos de Gálatas um outro evangelho, e estavam conseguindo, falsos profetas queriam apresentar para os irmãos de Gálatas um outro evangelho, e estava conseguindo transmitir para os irmãos de Gálatas um evangelho a qual o apóstolo Paulo ele usa da tua autoridade, o homem cheio do Espírito Santo, ele usa da tua autoridade e ele repreende os irmãos de Gálatas, porque os irmãos de Gálatas estavam dando ouvido para outro evangelho apresentado por falsificadores da palavra, o evangelho que o apóstolo Paulo chama de evangelho maldito. Paulo de Alapaia Surianda, ele tinha essa autoridade. Aqui no versículo Gálatas 1, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens,
nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. O próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo escolheu Paulo para transmitir a tua palavra e para pregar a palavra para vários gentios. Assim eu posso me expressar. O Evangelho de Jesus Cristo chegou até os Gálatas, mas falsos profetas estava pregando, ensinando os irmãos de Gálatas um outro evangelho, a qual o apóstolo Paulo, com a tua autoridade, o homem cheio do Espírito Santo de Deus, falou para os irmãos de Gálatas: é um maravilho que de tão depressa vocês passaram para o outro evangelho, mas o evangelho que vocês passaram não é o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Esse evangelho que vocês estão dando ouvido é um evangelho anátema, é um evangelho maldito, é um evangelho anátema, e é um evangelho maldito. Para a nossa meditação, eu venho falar algo. Esta palavra foi revelada pelo Espírito Santo de Deus. Esse assunto foi revelado pelo o Espírito Santo de Deus. Quero falar algo para nós refletirmos. Orialabária Surianda. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, esse evangelho que nós temos visto alastrar nos dias de hoje, evangelho que não prega contra o pecado, evangelho que não prega a favor da doutrina de Jesus, evangelho que não é a favor da doutrina, evangelho que não prega contra o pecado, evangelho que deixa-vos fazer o que querem, evangelho que não combate contra o pecado. Porventura, esse evangelho que tem se alastrado nos dias de hoje é o evangelho verdadeiro, é o evangelho genuíno. Porventura, é o verdadeiro evangelho, esse evangelho que tem se alastrado no dia de hoje.
esse evangelho que deixa vós fazer o que quer, homens que estão na liderança e deixa vós fazer o que quer. Esse evangelho é o evangelho da porta estreita. Esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. Esse evangelho, porventura, não quer te levar à perdição. Esse evangelho nos dias de hoje que não combate contra o pecado, que não combate contra o mundanismo, que não combate contra as falsas religiões, que não combate contra o sistema do mundo. Esse evangelho nos dias de hoje, que deixa vós fazer o que quer, porventura, esse evangelho não é um evangelho anátema. Porventura não é. Homens, líderes, que antes tinha temor, que antes era contra o mundo, era contra o pecado. Porventura, o que aconteceu com os irmãos da igreja da Galácia, os Gálatas, porventura não é o mesmo que está acontecendo nos dias de hoje também. Maravilho-me que de tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo vai chamar eu, Jesus Cristo vai chamar você, é para santificação, através do sacrifício perfeito de Jesus. Deus nos chama nós para santificação e não para vivermos de acordo com o sistema deste mundo. O caminho é apertado e a porta é estreita. Se vós está no evangelho que não combate contra o pecado, que não combate contra o mundanismo, se vós está no evangelho que deixa vós fazer o que quer, a palavra de Deus, ela vem nos afirmar agora aqui no seu versículo 7, o qual não é outro, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar
tornar o Evangelho de Jesus Cristo. No seu versículo 8, Paulo diz: mais ainda, que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já vos recebeste, seja anatema, seja anatema, seja anatema. O Espírito Santo, ele fala fortemente no meu coração, e eu vou transmitir para vós. Ai de mim, ai de você, que pregar o outro evangelho. Ai de mim, ai de você, que quer. Ai de mim, ai de você, que prega outro evangelho. O Espírito Santo, ele fala ao meu coração: ai de mim, ai de você, se aceitar pregar outro evangelho, se aceitar pregar o evangelho liberado, o evangelho que tudo pode, está pregando o evangelho maldito, está pregando o evangelho anatema, porque Deus nos chamou para viver em santificação. O Espírito Santo de Deus, ele fala em meu coração: ai de vós que prega o evangelho, ai de vós que prega o evangelho liberado. O Espírito Santo me fez eu sentir, revelaste meu coração: ai de vós que prega o evangelho liberado, e ai de mim, ai de você que zela da doutrina, querer pregar outro evangelho. Aqui ó, versículo 9: assim como já vos dissemos, agora de novo também eu vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anatema. Orialabaia Surianda. O Espírito Santo de Deus, ele revela em meu coração. O Espírito Santo fala em meu coração: cuidado, cuidado com o teu líder, cuidado com o teu pastor, com o teu líder, cuidado com as mudanças da liderança da tua igreja,
Cuidado! Paulo, cheio do Espírito Santo, Paulo, cheio do poder de Deus, com toda a autoridade, ele disse no seu versículo 8, mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que vos tenha anunciado, seja anátema. Paulo, ele orienta os irmãos de Gálatas, mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncia um outro evangelho, além do que vos tenha anunciado, seja anátema. Cuidado com o evangelho da porta larga. Cuidado com a liderança. Cuidado com líderes. Orialabaria surianda. Oricanta labaria stéria surialabaria surianda. Eu sinto pelo Espírito Santo, Orianda, que revelaste meu coração no monte esse assunto, Orianda. Conheço muitos homens de Deus, conheço muitos homens de Deus que por medo da liderança fecharam a boca e não prega contra o pecado. Conheço muitos homens de Deus que fecharam a boca por medo da liderança e não transmite o verdadeiro evangelho da santa doutrina. Conheço muitos. Olha o que é que fala no versículo 10. Porque, primeiramente, eu venho falar algo para mim, Surianda, transmitir essa mensagem aqui, ó. Eu repito, eu estava sentindo um incômodo muito grande. Eu estava muito triste, abatido, e fui para o monte orar. Sexta-feira agora, exatamente por causa disso. Porque as igrejas de doutrina, as igrejas que antes zelavam da doutrina, não zelam mais. Eu estava triste, fui no monte orar, sexta-feira, e o Espírito Santo me deu esse assunto. O que eu quero falar com isso? Eu não estou aqui na frente deste computador, pelas redes sociais, para querer atacar a ninguém, não. Porque se eu quisesse atacar alguém, eu falava nomes de denominações e nome de pastores. Eu estou transmitindo que o Espírito Santo de Deus colocaste em meu coração. Eu estou transmitindo que o Espírito Santo colocaste em meu coração. Eu fui para fazer uma campanha no monte sexta-feira, agora foi dia, hoje é 23, foi dia 19, isso, sexta-feira. Eu fui para iniciar uma campanha de 4 madrugadas. Eu fui só um dia, depois de um cansaço muito grande. Mas na próxima semana eu vou subir um monte para iniciar essa campanha novamente.
mas só sexta-feira de madrugada o Espírito Santo me deu essa revelação ao meu coração. E não estou aqui para atacar a ninguém, mas sim para transmitir o que o Espírito Santo de Deus falaste ao meu coração. Aqui no seu versículo 10, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Aí tem um vírgula. Aliás, tem um ponto de interrogação. No seu versículo 10, Paulo diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Paulo, ele disse para os irmãos de Gálatas: se ele procurasse agradar homens, ele não seria servo de Cristo. Não seria ele servo de Cristo. Gálatas 1 e do seu versículo 10. Não seria ele servo de Jesus Cristo se ele procurasse agradar homem. E eu venho falar, orientar da parte do Espírito Santo de Deus. Vós que agrada homens, não prega contra o pecado, não prega contra o pecado. Mocidade, nos dias de hoje, que estão na mão de Satanás, meus amados irmãos, a nossa obrigação é pregar a verdadeira palavra para a mocidade. A nossa obrigação é pregar a verdadeira palavra para todos. A nossa obrigação é pregar a verdadeira palavra para a mocidade. Não pense você que você pregar a verdadeira palavra para a mocidade. A mocidade vai sair, a juventude vai sair da igreja. Não vai sair não, porque através da verdadeira palavra, o Espírito Santo trabalha no coração da mocidade e da juventude. Há 30 anos atrás, as igrejas não passavam não na cabeça da mocidade, da juventude, e vós tem medo de pregar o evangelho para jovens, para moços, marmachos, que sabe o que é adulterar, o que é pornografia, o que é nudez. Mocidade sabe o que é pornografia, o que é nudez, o que é adultério, sabe? E vós tem medo de pregar o evangelho para essa mocidade, a juventude, pois ouviu falar algo da parte de Deus. A mocidade e juventude está cansada de ser escravo na mão do diabo. A mocidade, a juventude
novidade de vida. Pregue o Evangelho, volte à doutrina de Jesus Cristo. E anda, sinto pelo Espírito Santo para falar à mocidade, à juventude. Quer saber de novidade de vida? Aí vai para o ministério, aonde não prega contra o pecado. Que efeito que o Evangelho vai fazer na mente da mocidade? Que efeito! Evangelho que estão tendo parte com o mundo não vai fazer efeito nenhum, não vai ter transformação nenhuma. Eu sinto pelo Espírito Santo de Deus para transmitir esta palavra. Eu fui para a igreja jovem e não fui poupado nem um pouco, e isso me aproximou mais de Jesus Cristo. O Espírito Santo fale meu coração aqui. Ele traz uma passagem da palavra de Deus. Estevão, o jovem que foi apedrejado até a morte, mas Estevão não negou a Cristo, porque eles tinham líderes, homens cheios do Espírito Santo, que apresentou o verdadeiro Evangelho para ele. E o jovem Estevão, pela perseguição da igreja primitiva, foi apedrejado até a morte, e não de maneira alguma negou a Jesus Cristo. Olha, eu sinto pelo Espírito Santo mocidade que está nas drogas, juventude que estão nas drogas, juventude que estão no adultério, juventude que estão na prostituição. A obrigação dos pastores, dos líderes, é transmitir o verdadeiro Evangelho para a mocidade, para a juventude, sentir pelo Espírito Santo para falar. Obrigação é transmitir o verdadeiro Evangelho para a mocidade, para a juventude, pois o verdadeiro Evangelho vai fazer um efeito muito grande no coração, no sentimento dos jovens. Agora, jovens que estão no mundo e vão para a igreja, onde a igreja não combate contra o pecado, repito, que diferença que tem, que diferença que tem, que diferença que tem, que diferença que tem. Igrejas, vou dar um exemplo, que aceita futebol, igrejas que não combatem contra pintura, maquiagem, cabelo pintado, mulheres de roupas feias, nojentas, abomináveis. Igrejas que não combatem contra a pintura, não combate contra cabelo de mulher pintado, não combate contra a roupa de mulher extravagante, feia, indecente, abominável, mostrando corpo.
combate contra o futebol, igrejas que não combatem contra o mundanismo, mas ao contrário, aceita o mundanismo. Que luz que essa igreja está sendo! Que luz que essa igreja está sendo! Não somente para o jovem, para a mocidade, mas para todo mundo. Que diferença que esta igreja está fazendo, pois o apóstolo Paulo disse, ainda que ele mesmo ou até o anjo do céu anunciasse outro evangelho, além do que vos tem anunciado, seja anátema. E no seu versículo 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar o outro evangelho além do que já vos recebeste, seja anátema. Aí no versículo 10, porque persuado eu agora agradar homens, ó Deus, ou procuro agradar homens, se estivesse ainda agradando homem, não seria servo de Cristo. Porque persuado eu agora agradar homens ou a Deus, ou procuro agradar homens, se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Pastores que agrada, que apoia o pecado de marmanjos, que agrada homens, não é servo de Cristo. Primeiramente, a liderança tem que desagradar a si mesmo. Orianda, Inderébias, o Espírito Santo orienta, Alabaria Surianda, traz Surianda, uma revelação em meu coração. Jesus, ele disse, aquele que procurar a preservar a tua vida, perdê-la. E aquele que perder a tua vida, aquele que neste mundo aborrecer a sua vida por amor de me achará, aquele que neste mundo aborrecer a sua vida por amor de me achará, aquele que neste mundo mortificar totalmente a carne, aquele que neste mundo não dá lugar para os prazeres da carne, estão aborrecendo a carne, estão aborrecendo a vida por amor a Cristo. Primeiramente, aborrece a você mesmo. Primeiramente, procure viver o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Aí depois
depois vós vai ter autoridade para transmitir a verdadeira palavra de Deus. Primeiramente, não agrade a tua carne. Primeiramente, diga não para a tua carne. Primeiramente, diga não para você. Primeiramente, desagrada você mesmo. Primeiramente, desagrada você mesmo para ser aprovado por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele chegou a falar: já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, ele chegou a falar o seguinte: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Mas já sou eu que não faço, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo chegou a falar: já estou crucificado com Cristo. Sede meus imitadores de Cristo. E Paulo chegou a dizer também: o bem que eu não quero, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Ora, se eu faço mal, já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Olha o nível da santificação que Paulo chegou. Olha o nível. O homem que chegou a dizer, o homem que foi imitador de Cristo, o homem que chegou a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu posso dizer assim, vou usar essa expressão: os pecados pequenininho que havia nele, ele se lamentava profundamente. Falo da parte do Espírito Santo. Pastores, líderes, procura desagradar a você mesmo, procura desagradar a tua vontade. Não faça a tua vontade da carne surianda, não faça a tua vontade da carne, para vós ser aprovado verdadeiramente para Jesus. Ser aprovado verdadeiramente por Jesus. Não faça a vontade da carne, para vós verdadeiramente será aprovado por Jesus Cristo. Para vós ser aprovado por Jesus Cristo. Aí vós está aprovado para transmitir o verdadeiro evangelho. Mas para vós que não aceita a doutrina, não aceita o caminho da porta estreita, não aceita combater contra o pecado, vós vai prestar conta para Deus da tua vida, e vai prestar conta para Deus, porque está transtornando, bagunçando o evangelho genuíno de Jesus Cristo, como está escrito aqui em Gálatas 1, que eu estou transmitindo.
de Jesus, por estar transtornando o Evangelho de Jesus, o qual não é outro, mas alguns que vos inquieta, querem transtornar o Evangelho de Jesus Cristo, querem transtornar. Vós vai prestar conta, vós vai prestar conta para Deus. Vós vai prestar conta para Deus. Meus amados irmãos, Gálatas 1, e medite até no seu versículo 24. Eu li do Gálatas 1 até do seu versículo 10. Eu vou ler aqui o versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele usou da tua autoridade para exortar os irmãos de Gálatas, que estava dando ouvido aos falsificadores da palavra que ele tinha anunciado, aprendido com Jesus Cristo. A palavra que Paulo tinha anunciado para os irmãos de Gálata. Os irmãos de Gálata por um momento aceitou, mas por um momento por um tempo, estava dando ouvido aos falsificadores. E Paulo ficou maravilhado com isso e chamou o evangelho da porta larga, evangelho anátema, evangelho maldito, porque estava desmentindo o verdadeiro evangelho. Jesus nos chama a nós para a santificação. Ele morreu por nós para nós sermos separados, santo. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs aqui do Facebook e do YouTube. Eu vou deixar só o versículo 4, ó. A qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade do nosso Deus, de Deus nosso Pai, a qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Jesus Cristo, Ele nos comprou, se fez pecador por nós mesmos, se fez pecador por nossas causas, porque nós éramos culpados, e o Senhor se fez pecador por nós, para nós termos vida, para nos livrar nós de todo o mal. E ao invés de valorizar, vós distorce a palavra de Deus. Mas vai prestar conta, vai prestar conta. Voz de quem clama no deserto, quem deu crédito à nossa pregação? Voz de quem clama no deserto,
quem que deu crédito à nossa pregação. Que Deus abençoe, meus amados irmãos do Facebook. Que Deus abençoe, minhas amadas irmãs do Facebook, do YouTube. Em nome de Jesus Cristo. Que toda a força do diabo contra a tua vida, meu amado irmão, contra a tua vida, minha amada irmã, seja destruído pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.